Olá, eu sou Ricardo Iochen, sou gestor de portfólio e cofundador da Intelligent Capital. Eu estou aqui hoje para responder as principais perguntas relativas à nossa gestão de investimentos e estratégia de investimentos. Por que eu deveria tirar o meu dinheiro do banco para colocar em uma corretora? Olha, a principal razão para isso é o conflito de interesse. O banco, por natureza, tem como matéria-prima o dinheiro dos investidores. E para que ele maximize o lucro, ele precisa reduzir o quanto ele paga por essa matéria-prima, o quanto ele paga por esse dinheiro dos investidores. Já a corretora, ela já não tem essa necessidade. Por que eu deveria delegar as decisões de investimentos para um gestor? Ora, a primeira razão é porque um gestor profissional tem mais condições de otimizar a relação de retorno por risco. Em segundo lugar, seria relativo ao conhecimento técnico. E a terceira razão é o alinhamento de interesse. Um gestor ele tem um alinhamento de interesses com o investidor. Se você faz investimento por si próprio, você vai ter um assessor que irá te orientar, mas não necessariamente alinhado com seus interesses. O meu dinheiro fica parado na conta da Intelligent Capital? Não, o seu dinheiro não fica parado na conta da Intelligent Capital. A Intelligent Capital atua como gestora e o seu dinheiro fica na corretora. Qual a diferença prática entre você e o assessor da minha corretora? O assessor da sua corretora, primeiro, ele recebe uma comissão, né? O gestor, ele não pode receber comissão. Ele é remunerado através de uma taxa de administração e uma taxa de performance. O segundo ponto é quanto à qualificação. Para se poder exercer a função de gestor de portfólio, gestor de recursos de terceiros, é necessário uma certificação muito mais complexa e mais difícil de se obter. E o terceiro ponto é o alinhamento de interesse. Pelo fato do gestor ser remunerado através da taxa de performance, ele fica 100% alinhado com o interesse do cliente, que é maximizar a performance, a rentabilidade dele. Vocês têm acesso direto para sacar o meu dinheiro? A resposta direta é não. A Intelligent Capital não tem acesso para sacar o dinheiro em nome de ninguém, a não ser em nome do próprio investidor. Todo saque é feito para o titular cliente. Como eu acompanho o que vocês estão fazendo com o meu patrimônio? Você pode acompanhar diretamente no aplicativo ou no site da corretora, ou você pode receber, acompanhar recebendo os relatórios mensais que a Intelligent Capital envia. Há também uma carta trimestral onde será falado de uma forma mais ampla sobre a performance e sobre as novidades, o que está se passando pela gestora e pelo mercado. Então essa é a comunicação com o cliente, onde você pode acompanhar o resultado. Também a qualquer momento pode se falar conosco. Gestão profissional é só para quem tem milhões? Isso é uma dúvida muito comum dos investidores, quando pensam em gestão profissional. Na realidade, com a Intelligent Capital, você pode começar com 10 mil reais, por exemplo, investindo no clube de investimentos. Assim que o seu patrimônio chegar a um montante de cerca de 200 mil reais, a gente pode migrar para a carteira administrada, onde você terá um investimento mais customizado às suas necessidades. O Ricardo Iochen realmente assina pelas decisões ou é um algoritmo? Olha, o algoritmo acho que não chegou ainda nesse nível, pelo menos para nós, na Intelligent Capital. Então nós utilizamos sim algoritmo para otimizar nosso processo, para que faça toda a gestão de risco das nossas carteiras, mas a decisão de investimento ela é tomada pela gestão. Vocês ganham comissão sobre os produtos que recomendam? Não ganhamos comissão sobre produtos que recomendamos. Na realidade, a gestão de investimentos, a gestão de portfólio, ela não pode ganhar comissão sobre produtos que recomendam. A forma de remuneração da gestão é através de taxa de administração e taxa de performance. Por que cobrar taxa de performance se eu pago taxa de administração? Olha, na realidade, essa é uma dúvida muito comum entre os investidores. Eu acredito que os investidores deveriam cada vez mais buscar taxa de performance. Por quê? Porque a taxa de performance é alinhada com o que o investidor procura, que é ter um retorno mais elevado. Contudo, a taxa de administração ela serve para pagar o mínimo dos custos naquele período onde a performance, o mercado está em baixa. Então, eliminar totalmente a taxa de administração não é um bom caminho, porque faz com que o investidor se arrisque bastante para ter sempre performance. Se a carteira cair, eu continuo pagando taxas? A taxa de administração ela será ainda cobrada, por isso ela foi reduzida ao mínimo possível. Porém, não haverá taxa de performance, ou seja, a rentabilidade deve estar positiva e acima do benchmark, que é o CDI, para que haja taxa de performance. Como vocês garantem que não estão girando a carteira só para gerar corretagem? Olha, essa é uma preocupação muito interessante, mas ela não se aplica à gestão. Nós negociamos em nome do cliente para que haja a menor corretagem possível
cobrada pela corretora. A corretagem que iria para o assessor, ela retorna para o cliente, ela é descontada e retorna para o cliente através de rebate. Vocês investem o próprio dinheiro nas mesmas teses que recomendam para os clientes? Sim. Nosso dinheiro, o dinheiro dos sócios, eles estão investidos da mesma forma que nós investimos na carteira administrada para os nossos clientes, pois acreditamos na tese. O que é esse tal de alinhamento de interesse na prática? Olha, o alinhamento de interesse ele se dá através da taxa de performance. Ela faz com que o gestor busque ter performance para que seja remunerado. A Intelligent Capital optou por reduzir ao mínimo a taxa de administração e ter a sua remuneração baseada na taxa de performance. Ora, vocês podem perguntar, então por que ainda se ter taxa de administração? Zerar a taxa de administração também não é interessante para o cliente, pois pode correr o risco de ficar alguns meses sem remuneração alguma. Então, para que isso não ocorra, há a tendência de que essa gestora aumente o risco dos clientes para buscar performances de curto prazo. Então, uma pequena taxa de administração ela também é saudável para o cliente, mas é importante que haja uma taxa de performance relativamente alta comparada à taxa de administração para haver o alinhamento de interesse, que no final das contas é maximizar a performance de rentabilidade do cliente. Por que eu pagaria um gestor se eu mesmo posso comprar o que o mercado recomenda? Olha, o mercado recomenda através do sell side. Os sell side são as instituições que têm o interesse que o investidor se mantenha comprando e vendendo, ou seja, movimentando a sua carteira. Então, há um certo conflito de interesse. O buy side, que é parte do mercado financeiro das gestoras, dos fundos das gestoras que compram ativos, ele não sai recomendando empresas a serem compradas ou ativos a serem comprados. Quando isso é feito, isso já é feito bem depois, com uma defasagem muito grande de quando eles efetivamente fizeram a sua movimentação. A taxa de performance de vocês é calculada sobre o quê? A taxa de performance ela é calculada sobre a rentabilidade que excede o benchmark, no caso da carteira administrada que excede o CDI. Um exemplo prático seria, se no decorrer de um ano o CDI tenha tido 15% de valorização, de rentabilidade, e a carteira se valorizou 20%, a carteira se valorizou 5% acima do CDI. Então, 20% taxa de performance seria 1% desses 5% acima, seria a remuneração da gestora. Então, o investidor ele ficaria, no final das contas, com 19% de retorno versus 15% do retorno do CDI. Vocês devolvem para o cliente as comissões que os fundos e produtos pagam à plataforma? Sim, essa comissão ela volta para o cliente através de taxa de rebate. Velho Invest ainda funciona em um mercado tão volátil quanto o Brasil? Na realidade, o Velho Investing ele tem a sua performance exatamente por conta da volatilidade do mercado. Nós, investidores de valor, nós nos aproveitamos dessa volatilidade do mercado. Se não houvesse a volatilidade do mercado, não haveria as oportunidades que são encontradas através de uma análise de Value Investing. E o que é o Value Investing? Resumidamente, o Value Investing é investir em um ativo quando o preço está abaixo do seu valor intrínseco. Então é calculado um valor intrínseco com uma margem de segurança e analisado o preço que está sendo ofertado no mercado. Se investe nesse ativo quando o preço está consideravelmente abaixo do seu valor intrínseco. Então o Value Investing, na realidade, ele necessita da volatilidade do mercado para que ele tenha resultado. Como vocês sabem que uma ação está barata e não é uma armadilha? As armadilhas são identificadas através de uma análise da saúde financeira da empresa. Então, a sua dívida por EBITDA, a sua dívida pelo seu patrimônio líquido. Então, todos esses parâmetros de saúde financeira precisam ser avaliados. E aí, nós temos os parâmetros de rentabilidade. Então, todos esses parâmetros eles são consolidados e foram montados dentro da nossa gestora de forma que a gente possa qualificar, dar uma nota para a qualidade das empresas. Essa nota de qualidade, ela vai de 0 a 7. Empresas que têm uma nota de qualidade abaixo de 3, elas têm um risco altíssimo de ser uma pegadinha, de ser uma armadilha, ou um value trap. Então, esse screening ele é feito antes de que nós possamos considerar investir ou não naquela empresa. O software Optimum substitui a análise humana ou é apenas uma ferramenta? Olha, o que é o software Optimum, que foi desenvolvido pela Intelligent Capital? É um software para gestão de risco, otimização de carteira.
Então esse software ele recebe inputs dos valuations que são feitos pela gestora e obtém dados da performance das empresas nos últimos 10, 20 anos. Todos esses dados eles são consolidados através de uma análise de risco de carteiras, nós conseguimos identificar qual é a carteira ótima a ser aplicada na gestão. Quando você tem o objetivo de otimizar a carteira, qual é o peso que você deve dar em cada ativo, isso é impossível você fazer manualmente. Então o software Optimum ele foi desenvolvido para que a gente consiga identificar a carteira ótima de retorno e risco para o cliente. Vocês investem apenas em ações ou a carteira é diversificada? Não, o investimento pode ser feito em qualquer ativo. A carteira usualmente tem renda fixa, pós-fixada, renda fixa pré-fixada e ações. O que nós não investimos? Nós não investimos em ativos que nós não conseguimos calcular o valor intrínseco daquele ativo. Então, se não há a possibilidade de calcular o valor intrínseco daquele ativo, são ativos que nós não investimos, ficamos de fora. Por que vocês não focam 100% em dividendos? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. O mercado fala muito sobre procurar empresas que pagam bons dividendos e tal. Contudo, o dividendo é somente uma das remunerações que o investidor pode ter. E há momentos que não é interessante que a empresa pague dividendo. Quando ela tem projetos que vão ter uma rentabilidade alta, eu preferiria que a empresa pegasse aquele caixa, em vez de distribuir esse dividendo, reinvestisse na própria empresa. Mas a empresa pode remunerar o cliente através de dividendos, através de recompra das suas próprias ações, e assim valorizando o valor das suas ações, ou simplesmente reinvestindo e crescendo a sua receita, crescendo o seu lucro. Então, buscar empresas de dividendo, somente dividendo, você perde parte das outras formas de remuneração que o cliente pode ter. Há exemplos de empresas que não pagam dividendos, zero dividendos, mas trouxeram retornos muito maiores do que outras que pagam dividendos generosos. Qual é o prazo mínimo que eu devo deixar o dinheiro com a gestão de vocês? Olha, não há um prazo mínimo definido. Porém, é mais interessante ou faz mais sentido utilizar uma gestão de investimento para um longo prazo. E esse longo prazo deveria ser mais do que um ano, pelo menos, né? Idealmente, mais do que 3 anos. Porque, nesse caso, há uma capacidade de assumir risco maior. Quando o tempo, o horizonte é menor, a capacidade de assumir risco do cliente, do investidor, se reduz drasticamente. Então, a remuneração, né, ou a rentabilidade acima do benchmark, espera-se que seja muito pequena. Como vocês decidem a hora exata de vender uma ação? A hora exata de vender uma ação não existe, né? Uma hora exata. Só que chega em um certo momento que o retorno por risco daquele ativo passa a não ser interessante relativamente a outros ativos. Então, nesse momento, há a venda. Isso usualmente ocorre depois que é feita uma reanálise, um revaluation das empresas, da condição de mercado, e a carteira roda no nosso software Optimum. Isso naturalmente o software vai mostrar para a gente que é um momento de vender aquela empresa ou sair daquela empresa para entrar em uma outra que tem uma relação de retorno por risco mais interessante do que a empresa em questão. O que vocês fazem quando uma empresa que vocês gostam começa a divulgar resultados ruins? Quando uma empresa que nós estamos investidos começa a deteriorar seus fundamentos, isso passa por uma reanálise da nossa tese, uma reavaliação daquela empresa. Então nós avaliamos, isso é alguma coisa permanente? Houve um aumento da dívida daquela empresa, ela está mais alavancada? O que aconteceu exatamente, o que está acontecendo exatamente com essa empresa? É algo passageiro ou não? Houve uma mudança no quadro societário? Então todas essas questões são analisadas para que a gente possa decidir sair ou não dessa empresa. Se os fundamentos forem deteriorados ao ponto que o valor intrínseco dela mudou, ela vai entrar novamente no cálculo, na análise da carteira como um todo. E caso o resultado não seja mais interessante, nós fazemos a venda e saímos daquela empresa. Por que não deixar tudo no CDI, já que a taxa de juros no Brasil é sempre alta? Na realidade, o CDI, que é muito próximo da Selic, ela é a taxa básica de juros. Então espera-se que todas as outras categorias de investimentos elas vão ter um retorno atrelado àquela CDI. Como o risco de outros ativos é maior do que um investimento num tesouro atrelado à Selic, por exemplo, espera-se que o retorno desses outros ativos seja superior ao CDI no longo prazo. Então, você procura outros investimentos, não só o CDI, exatamente para que você possa ficar acima do CDI no longo prazo. Então, não quer dizer que por o CDI ser alto no Brasil, não faz sentido ou não vale a pena investir em outros ativos no Brasil. Muito pelo contrário, outros ativos vão ter também o retorno alto e espera-se que seja acima do CDI.
Qual a vantagem de uma carteira administrada sobre um fundo de investimento comum? Os dois casos, você está tendo um gestor profissional gerindo o patrimônio. Só que a carteira administrada ela é mais customizada. Então ela vai levar em consideração o objetivo do cliente, as características do cliente, sendo que o fundo de investimento é um condomínio de investidores, não levando em consideração as características do investidor. A carteira administrada ela mantém o benefício fiscal que alguns produtos de investimento, alguns ativos, oferecem ao investidor CPF. O fundo de investimentos ele já não tem o benefício do investidor CPF. Uma outra vantagem da carteira administrada é o contato direto que se tem com o gestor. No fundo de investimento não há acesso àquele gestor. Na carteira administrada, o cliente pode, inclusive, determinar algumas restrições de investimento que ele queira. Então há o contato direto com o gestor e uma conversa bem aberta. Vocês batem o Ibovespa consistentemente? Olha, o nosso histórico de rentabilidade mostra que a gente bateu o Ibovespa e muito desde o início aí da nossa gestão. Os números mostram que no longo prazo, que é o nosso objetivo, nós batemos sim o Ibovespa e o CDI. Mas superar o Ibovespa ou o CDI no curto prazo, isso não é garantido e nenhuma gestão pode garantir isso. Inclusive, pela CVM, né, é proibido garantir retorno. Como vocês protegem o patrimônio contra a inflação? Olha, o nosso benchmark para a carteira administrada, por exemplo, é o CDI. Então, o CDI ele tem uma componente que é da inflação, mais uma componente que é a rentabilidade real. Então, bater o CDI já é uma garantia que você vai estar superando a inflação em 99% das situações. Vale a pena investir no exterior através de vocês ou foco só no Brasil? Investir no exterior, investir em outra moeda, ou principalmente o dólar, usualmente é bastante interessante, porque o dólar ele tem uma correlação inversa com a maioria dos ativos aqui do Brasil. Então, um percentual de investimento em dólar faz muito sentido para poder reduzir o risco da sua carteira como um todo. Nós investimos nessa parte, nos expomos ao dólar através de BDRs aqui no Brasil. E o que é um BDR? BDR é o Brazilian Deposit Receipt, títulos de ações que estão fora do Brasil. Isso faz muito sentido porque você não precisa fazer uma remessa de dinheiro para o exterior para estar exposto ao dólar. Então, é assim que nós investimos aqui no exterior, mas sem fazer remessas para fora. O que diferencia o clube da Intelligent Investors da carteira administrada? Olha, o clube ele precisa ter necessariamente 67% investido em ações. A carteira administrada, ela não tem restrição de quanto precisamos ter em renda variável. Na verdade, o percentual de renda variável da carteira administrada vai depender da característica do investidor. Então, o clube de investimentos ele funciona como um fundo de ações, né? Ele é uma gestão de um condomínio de investidores ali. Já a carteira administrada ela é individual. Vocês acreditam que o cenário político atual inviabiliza a Bolsa? A minha resposta sobre isso seria alinhada com a resposta do Warren Buffett, né? O Warren Buffett declarou recentemente que se houvesse a Terceira Guerra Mundial, ele continuaria investido em ações. Então, na realidade, o cenário político atual ele não inviabiliza o investimento em ações ou qualquer cenário, né? A análise de quanto vale aquela empresa e o preço que ela está sendo negociada é o que vai dizer se nós vamos estar investindo na empresa ou não. E para acrescentar, na realidade, nós não investimos em ações, não é assim que pensamos, nós investimos em empresas que geram caixa, que geram dinheiro para os investidores. É assim que pensamos. Então, analisamos as empresas que consistentemente geram dinheiro e passaram por muitas crises, por muitos cenários políticos, né? Empresas brasileiras que viveram muitos anos já passaram por muitas questões políticas iguais ou piores do que as atuais. Por que eu não deveria apenas comprar ETF do Standard & Poor's 500, né, do SP500, e esquecer o resto? Na verdade, ETFs, tanto do SP500 ou o Ibovespa, ele representa um índice. Quando você está investindo nele, você está praticamente nadando conforme a maré, ou a deriva no mar. Então, se o mercado for para um lado positivo, você vai. Se o mercado for para um lado negativo, você vai para o lado negativo. Então, você não está avaliando um ativo e vendo o quanto vale ele efetivamente investindo nele. O outro fator é que, usualmente, esses índices eles concentram as maiores empresas, né? No caso do mercado americano, são as 7 magníficas, né? Então, você investindo no ETF do SP500, você acha que você está diversificando para caramba o seu portfólio, mas na realidade você está basicamente investindo em as sete maiores empresas
lá dos Estados Unidos, né? Em grande parte delas empresas de tecnologia. Se houver um problema nesse setor, você vai ser impactado diretamente. Como a gestão de risco de vocês atua em anos de crise? Na realidade, um ano de crise, usualmente, é o ano da oportunidade. Então, um ano de crise, os ativos caem bastante de valor, exatamente porque as pessoas ficam receosas, né, com medo. Isso faz com que elas vendam no desespero. O ano de euforia é que seria o ano de maior preocupação com risco, que é exatamente um ano em que os valores estão indo na estratosfera e se distanciando muito, né, o preço indo na estratosfera, perdão, se distanciando muito do valor das empresas. Então, esses anos são os anos de maior preocupação com relação a risco. Eu posso falar diretamente com o Ricardo se eu tiver uma dúvida urgente? Claro que pode. Na realidade, eu até gosto de falar com os clientes, né? Eu até falo demais quando falo com os clientes, mas há toda a possibilidade e a conversa está aberta. Essa é uma das vantagens da carteira administrada e não do investimento num fundo grande. Se eu precisar de um resgate de emergência, em quanto tempo o dinheiro cai na conta? O tempo que o dinheiro cai na conta vai depender dos ativos que estão sendo investidos. Usualmente, nós investimos em ativos muito líquidos. Então, a maioria dos ativos que estarão investidos estão no máximo D+2. Significa que um pedido de resgate hoje cai na conta em 2 dias úteis após o dia de hoje. Vocês ajudam na parte de declaração de imposto de renda? Sim, ajudamos. Dentro da taxa de administração já está embutido o fornecimento de um software que vai fazer o cálculo de todos os impostos a serem pagos. Seja esses impostos pagos mensalmente ou o relatório necessário para a declaração no final do ano. Como é feita a transição do meu patrimônio atual para a gestão de vocês? Usualmente, nós solicitamos um extrato dos investimentos que a pessoa possui no momento, caso possua, e avaliamos qual é a melhor forma, de se é uma portabilidade dos investimentos para a conta ou se é uma transferência. Ou, se a pessoa já tem conta em uma das corretoras com que trabalhamos, simplesmente há uma mudança do assessor atual dela para a gestão da Intelligent Capital. Se a pessoa tem um dinheiro num banco, por exemplo, e precisa transferir para a corretora, nós analisamos os investimentos que a pessoa tem no momento e sugerimos a portabilidade dos investimentos ou a liquidação e transferência, a depender do que é mais vantajoso para o cliente. Eu tenho autonomia para dizer não a algum ativo que vocês queiram comprar? Totalmente. A carteira administrada tem mais esse benefício. Caso o cliente não tenha interesse ou, por algum motivo, não queira investir em algum ativo determinado, ele pode manifestar a restrição dele e essa restrição será respeitada. Da mesma forma, caso o cliente tenha uma necessidade de um resgate regular, nós iremos ajustar a carteira dele de forma que esse resgate possa ser feito e ele possa ter aí o capital dele na frequência que ele precise. O que muda na minha rotina depois que eu viro cliente da Intelligent Capital? Na realidade, o que você vai deixar de fazer na sua rotina, né? Com a gestão da Intelligent Capital, você não vai precisar mais se preocupar com seus investimentos. Você vai receber os relatórios e você vai analisar a performance. E não vai ter mais trabalho nenhum além desse. Qual o perfil de investidor que não deveria trabalhar com a Intelligent Capital? O investidor que tem um prazo curtíssimo. Um investidor que, por exemplo, daqui a 3 meses ou até mesmo 6 meses deseja resgatar o capital para comprar um imóvel. Nesse caso, faz muito mais sentido investir em um ativo que seja líquido. Qual o primeiro passo para quem quer sair da inércia e começar a trabalhar com vocês? O primeiro passo é muito simples, é somente entrar em contato conosco. O restante nós orientaremos o investidor para o que deve ser feito. Como que funciona o processo de onboarding? O processo de onboarding inicia como uma reunião, para que nós possamos escutar o cliente, entender os seus objetivos, o seu horizonte, suas características. Nessa mesma reunião, nós explicamos com detalhes a nossa gestão. Após a reunião, é enviado um formulário para que o cliente preencha e possamos classificar o seu perfil de investidor. Após isso, o contrato é enviado para o cliente para análise, contrato de gestão, e assim iniciamos a abertura da conta do cliente, caso ele já não tenha uma conta nas corretoras com que trabalhamos. O que você acha de fundos imobiliários? Eu recebo muitas perguntas a respeito de fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário, ele dá uma sensação muito boa para o investidor, que é aquele pagamento de dividendo mensal. Então o investidor recebe aquilo ali e tem uma sensação muito positiva. Mas o pagamento do dividendo, ele não é a única forma que o investidor pode ser remunerado. E o fundo imobiliário, ele traz uma simetria negativa para o investidor. Por quê? Porque usualmente o fundo imobiliário ele não tem um crescimento grande desse dividendo,
Então, o investidor recebe aquele dividendo, ele já sabe quanto ele pode ganhar, o máximo que é a rentabilidade dele, mas a rentabilidade mínima ela é ilimitada. Então, ele tem uma pequena rentabilidade positiva e uma possibilidade de ter uma grande rentabilidade negativa. Então, uma simetria negativa muito grande. Um exemplo foi durante a pandemia, né, que os fundos imobiliários caíram de valor fortemente, da mesma forma que as ações também caíram. Sendo que as ações, por outro lado, ela tem uma possibilidade de rentabilidade muito superior ao que é o fundo imobiliário. Né? Um outro exemplo se olha a nossa performance na nossa gestão versus a performance do mercado de fundos imobiliários, isso já considerando os dividendos que são pagos, é muito superior. Então essa questão psicológica de estar recebendo aquele dividendo, ela é muito forte, mas eu acho que os investidores não devem cair nessa seara de só olhar para o dividendo, e sim para o crescimento do patrimônio dele como um todo. Investimento no exterior. É um erro comprar ações americanas com o dólar e o mercado no topo? Olha, o mercado está no topo e o dólar estará alto, né? Por si só, não quer dizer que não se deve investir no mercado americano. O dólar exerce uma função de proteção da carteira. A carteira de ações ou de títulos nacionais tem uma correlação alta entre eles, né, as ações e os títulos nacionais, e o dólar tem uma correlação inversa. Então, o dólar faz com que o risco de toda a carteira se reduza. Então, o mercado americano pode estar no alto, mas ainda existem empresas que não estão com preço tão elevado comparado ao seu valor. Então, nós usualmente mantemos um percentual mínimo, mesmo nos momentos que não são tão favoráveis, né, para o investimento no mercado americano, mas usualmente a gente mantém um mínimo ali em ativos atrelados ao dólar. E isso automaticamente é obtido pela análise do software Optimum. Ele mesmo, com o retorno esperado desses ativos, ele puxa para que tenhamos um pouco desses ativos e assim reduzirmos o risco geral da carteira. Como curiosidade, não é porque você investe em uma empresa brasileira que você não está exposto ao dólar. Então o dólar, dependendo qual é a receita, de como é a receita da empresa nacional, o dólar impacta inclusive nas empresas brasileiras. O Tesouro Direto vinculado ao IPCA+, protege mesmo contra a inflação real ou é uma falsa segurança? Caso você invista em um tesouro atrelado ao IPCA e deixe esse investimento até o vencimento, sim, ele é uma proteção contra a inflação, a não ser que a inflação dispare e aí você acabe perdendo essa proteção, né, por conta do imposto relativo ao investimento. Mas se isso não ocorrer e deixando até o vencimento, você vai estar sim protegido da inflação. O que pode ocorrer, que muitas vezes ocorre, é que os clientes compram um título de tesouro direto com vencimento muito longo para que tenha uma taxa maior, por exemplo, um investimento até 2045, e vendem depois de 3, 4, 5 anos. Isso ocorrendo, o investidor pode ter uma rentabilidade maior do que a adquirida, ou pode ter uma rentabilidade menor do que a adquirida, menor até mesmo com a inflação, ou até mesmo uma rentabilidade negativa. Então, é preciso ficar muito atento quanto ao prazo de vencimento. Se quer ter uma rentabilidade real, deve-se considerar que vai levar aquele investimento até o vencimento, ou vender em uma situação favorável do mercado. O que você acha de small caps? As small caps, usualmente, como elas são menos monitoradas pelo mercado, usualmente elas têm um retorno esperado mais elevado. Isso é fato, a gente vê no geral. Naturalmente, ela tem uma possibilidade maior de crescimento. Né? Crescer com uma mega empresa, é muito mais difícil do que crescer com uma empresa pequena. Contudo, nós não investimos em small caps somente por conta disso. Né? É feita uma análise, é feito um valuation e ela precisa estar com um valor acima do preço. Mas como nós somos investidores, né, de pequeno valor, nós conseguimos investir em empresas pequenas que têm baixa liquidez, sem problema. Isso é um benefício, é uma vantagem que nós temos e utilizamos sim dessa vantagem no mercado para potencializar a nossa rentabilidade e dos clientes. Por que não comprar apenas ETF barato em vez de pagar gestão ativa? Primeiro explicando por que ETF barato. Né? Usualmente a ETF ela tem uma taxa de administração somente, e é porque ela é passiva, então ela não pode ter taxa de performance, e essa taxa de administração usualmente ela é bem pequena. Uma ETF ela segue um índice ou ela segue algum mercado específico e ela tem a característica de ser passiva, ou seja, ela vai simplesmente replicar aquele mercado. A ETF, por si só, replicar um mercado, você não está fazendo uma análise das empresas, você não está vendo quais são as empresas ou os ativos que têm uma qualidade boa, que têm uma perspectiva de rentabilidade superior, não está se fazendo uma análise nenhuma dessa.
Um outro ponto é a ETF, por exemplo, de um índice, né, do Ibovespa, a ETF do SP500, você está aí à deriva no mar. Então, se o mercado for bem, você vai bem, se ele for mal, você vai mal. Então, é um investimento sem análise. Né? A questão da atratividade, de achar que é barato por estar pagando uma taxa de administração menor, não necessariamente vai levar que o cliente tenha uma rentabilidade maior no longo prazo. É melhor você pagar uma taxa maior, mas ter um retorno maior no longo prazo, do que ficar à deriva em uma ETF sem saber muito bem para onde vai. Reserva de caixa. Devo estar sempre investido ou é melhor ter caixa para esperar as quedas? É sempre bom ter um pouco de caixa. Esse caixa não significa que você vai ter dinheiro na conta sem estar rendendo. Esse caixa ele pode estar rendendo 100% do CDI, né, numa aplicação do Tesouro Selic, por exemplo. E também, exatamente para que você use parte desse caixa e compre ativos que desvalorizaram muito no mercado em queda. Então, ter um caixa é sempre importante. Nós gerenciamos esse caixa de forma que atenda a necessidade do cliente, das questões imprevisíveis do cliente, mas também que ele aumente no momento de euforia, esperando uma queda, e ele reduza no momento de medo, quando a gente está utilizando o caixa para comprar ativos de qualidade que vão ter um retorno considerável quando o mercado retornar.